E só para a gente fechar, você citou a questão do teto, acho que do ano passado para cá é super relevante a discussão de regra fiscal, né? Tem aquela discussão se o arcabouço tem credibilidade ou não. Na sua visão, a regra que a gente tem hoje é do arcabouço, ela perdeu de fato muito a credibilidade junto ao mercado? E se é válido discutir a volta do teto ou se a gente tem que desenhar outra regra? Como é que você enxerga isso? Eu vejo o novo arcabouço fiscal como uma boa regra. Eu tenho falado isso desde o início e continuo falando. Porque até teve uma troca de artigos entre outros especialistas e eu e o Josué Pellegrini, inclusive, né, que fizemos essas análises, e do outro lado o Marcos Lisboa e o Marcos Mendes, e a gente avaliou o seguinte, que eles achavam que o arcabouço era ruim, continuam achando provavelmente, porque ele não seria sustentável. E nós mostrávamos o contrário, que se determinadas medidas fossem tomadas, por exemplo, a premissa que você adota para a correção dos salários dos servidores, a premissa para o salário mínimo, os precatórios que vão ter que ser todos pagos até 2027, tudo isso faz diferença na projeção. O que eles argumentavam é que, sob determinadas premissas, a regra não ia durar. E nós, o contrário. Então, o nosso problema não é de regra fiscal. Essa questão da sustentabilidade da regra, o teto de gastos também tinha. Porque inclusive, ele é bem mais duro do que o novo arcabouço. O teto, ele só permitia crescimento pela inflação da despesa. Uhum. O novo arcabouço permite um crescimento real de até 2,5%, né? De 0,6% a 2,5%. Então, nesse aspecto, ele é mais flexível. Se você diz que o novo arcabouço é insustentável, então o teto pior ainda, percebe? O problema não é a regra. Eu acho que essa maior flexibilidade do novo arcabouço é boa, dá mais sobrevida, maior sobrevida para a regra, e o que nós precisamos de fato é o compromisso político com o ajuste. Não adianta eu formular a melhor regra do mundo e não ter do outro lado o governo ou os governos tomando as medidas para controlar a despesa. Se não tiver isso, meu caro, aí entra governo, sai governo, você muda a regra fiscal, não adianta nada. Então, eu acho que não é o caso de discutir de novo a regra fiscal. Mantenha essa que está aí, mas cumpra, né? E faça o ajuste fiscal. Esse que é o recado. Nesse aspecto, o mercado tem razão de criticar o governo e o governo deveria ter humildade e reconhecer. Claro que o mercado exagera, porque mesmo quando o governo faz coisas boas, como fez o pacote fiscal, ele vem e fala que é ruim, porque não analisa, porque tem que dar resposta rápida, porque os clientes querem saber, seja lá qual o motivo, por especulação, sabe Deus. E depois, aí quando ele vai deglutindo as coisas, ele vai mudando, né? Você percebe que acontece isso nos diferentes setores do mercado. A minha opinião pessoal é de que, sim, a percepção geral do mercado é que o governo perdeu credibilidade. É difícil você retomar isso. Você vai precisar fazer o contingenciamento esse ano, relevante, e talvez algo a mais. Eu não acredito nesse algo a mais porque politicamente não tem espaço. O Congresso não vai querer aprovar mais medidas duras. Então, faça aquilo que está ao seu alcance, mas não deixe de fazer. Faça o contingenciamento. É esse o meu conselho para o ministro Haddad. Corte 30, 35 bi logo de cara. Aprova o orçamento, apresenta o relatório bimestral, que já vai ter que ser no dia 22 de março, provavelmente alguns dias depois da aprovação do orçamento pelo Congresso, num cenário otimista, e aí já mostra que vai conter aquilo que está na sua mão, e aí sim você não vai resolver o problema fiscal, mas você vai dar um choque de credibilidade.